Fala, amigones! Bom, estou aqui no lugar de Gustavo Maia hoje para apresentar para vocês um assunto que a Luciana já me falou antecipadamente, que é muito interessante, me interessa bastante porque eu gosto, né? E a Luciana, enfim, está com muitas informações, porque eu acho que tem pouca gente, Luciana, que conhece o quanto é importante o que nós vamos falar benefícios. Hoje. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, tudo bom, Zaca? Tudo jóia, e você? Salve, corredoras, corredores. Hoje o tema vai ser cúrcuma. Vamos falar sobre a cúrcuma. A cúrcuma. É um assunto que interessa bastante porque tá muita gente consumindo, né? É uma especiaria, vamos dizer assim, que está muito em alta. Eu falo muito em shot, você já colocou no seu shot, já, né? Faça da maneira correta, já te falo isso, tá? Não vai fazer o shot lá do Zaca que não vai dar certo. Gigante. Com um copo desse tamanho, um monte de cúrcuma, um monte de... Não. Mas tem bastante gente que pede, né, essas informações e tem muito, a cúrcuma, ela tem muito estudo já. Para você ter uma noção, já existem mais de 60 mil estudos com cúrcuma e muitos relacionados ao esporte, muitos relacionados à saúde, com câncer, parte mental, Alzheimer, Parkinson, questão de doenças cardíacas, muito interessante para artrite, artrose. Então, assim, é um leque, né, de estudos aí que ela vem apresentando, assim, muito resultado positivo. E uma coisa que é importante a gente colocar é por que também estamos falando sobre a cúrcuma? Porque ela também está no In-Action. Ah, importante, ela gente. também está no produto novo. Muito legal, uma solução muito bacana para quem treina, óbvio, né? Mas antes se pensava o quê? O antes e o depois do treino. E agora tem uma solução bem interessante que é o durante o treino, né, Lu? Exatamente. E sabe o que acontece? A cúrcuma é uma especiaria milenar, né? Eu já tinha falado isso para a Luciana, que a gente sabe, né? Na Índia se utilizava bastante, para algumas religiões, né, mais antigas, se usava muito a cúrcuma não só para consumo, mas para os rituais e tudo mais. E não é só um alimento que tinge a comida, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Assim, isso é interessante, né? Quando eu falo muito sobre essa questão da cor dos alimentos, né? Então, o que dá todo esse papel aí dela para a saúde é o pigmento amarelo, né? Mas a cúrcuma, vamos só para situar aí, né? A cúrcuma, ela é uma raiz, é prima do gengibre. Se você for ver o formato dos dois, é muito parecido, só que ela é bem amarela, né? Quase Sim. Alaranjada dentro. E ela tem alguns princípios ativos que são os curcuminoides, né? E tem essa cor, que dá essa cor alaranjada, amarelada. Dentre esses curcuminoides, o mais importante, o mais estudado é a curcumina, tá? Que é o princípio ativo, um dos princípios ativos mais estudados aí com relação à cúrcuma. Quando a gente fala de cúrcuma, tem muito estudo com curcumina, que geralmente, tá? Os estudos usam 95% de cúrcuma, é um extrato padronizado com curcumina. Quando a gente fala cúrcuma, a gente está falando de açafrão da terra também. Açafrão da terra, não é o curry, tá? Sim. O curry, que ele contém a cúrcuma, ele contém o açafrão da terra. O curry é uma mistura. É uma mistura de várias especiarias. Várias especiarias, que exatamente. tem sabor forte e tudo mais. Sim, delicioso, né? Ô, eu Lu, gosto. Ô, Lu, e me fala uma coisa, por que as pessoas, assim, de uns anos para cá, e as recomendações é que, assim, use cúrcuma diariamente, né? Sim. Então, eu vejo que o pessoal... Como é que o que é interessante fazer com a cúrcuma? A cúrcuma, ela, porque tanto, né, esse uso e tudo mais, ela é um potente real anti-inflamatório e antioxidante. E por isso que ela tem sido aí tão aclamada, né?
E por que isso também de usar no esporte? Por que a gente está, de repente, tem cúrcuma num intratreino, né? Tem muito estudo com cúrcuma e fazendo todo, por ela ser um potente anti-inflamatório e um potente antioxidante, ela vai conseguir diminuir, mas o que é interessante da cúrcuma é que ela modula. O que significa isso, modular? Porque quando a gente fala de adaptação, de esporte, a gente precisa ter aquele estímulo inflamatório para ter um ganho, certo? Com o esporte. E quando a gente fala em modulação, ela modula, ou seja, ela não vai atrapalhar a tua adaptação ao treino. Ela simplesmente barra o excesso de inflamação que pode provocar uma lesão muscular, que vai dar aquela dor no pós-treino, sabe? Então, tem muitos estudos mostrando que a recuperação com o uso frequente da cúrcuma, da curcumina, é interessante porque ela realmente retarda essa questão, ela minimiza um processo inflamatório, ela, por ser um antioxidante, e isso é interessante, ela está no intratreino. Quando a gente está fazendo o nosso treino, principalmente aeróbico, a corrida, a gente está produzindo mais radicais livres mesmo. Então, ela faz com que essa produção de radical livre não seja exagerada. E isso quando a gente fala em antioxidante, está muito relacionado com diminuição de envelhecimento, então é bacana para a pele, sabe? Toda essa questão, flacidez, né? Então, tanto o lado de barrar um processo inflamatório exacerbado, quanto barrar um processo oxidativo celular, e aí a gente vai até com muitos estudos com a cúrcuma com o câncer, que é o ápice de um processo oxidativo, né? A cúrcuma, ela vai ser interessantíssima no esporte. Então, é um alimento para a vida toda, para colocar. Toda. E assim... E para a juventude, né? Para ficar mais jovem. Para ficar mais jovem. Sim. E assim, existe muito a questão da cúrcuma com relação... Existem alguns estudos ainda com relação a ganho de massa muscular, potencializando ganho de massa muscular. Então, realmente, ela está vindo aí no esporte com muitos estudos e bem interessantes os resultados, tanto para a parte de endurance, usam muito estudos com ciclista que tiveram bons resultados, quanto para o lado de ganho de massa muscular mesmo. Ela tem uma resposta direta em cima da insulina, então por isso que também toda essa questão fala muito, né, do emagrecimento. Por que ela é interessante para quem está pensando em emagrecimento? Porque ela age diretamente na insulina. Ela melhora a resposta da insulina dentro do nosso corpo e consegue equilibrar toda a glicemia, né? O quanto a gente está de açúcar no nosso sangue. E também é muito interessante isso no esporte, porque ela otimiza a absorção de energia. Entendi. Tá? Ô Lu, e agora me fala uma coisa. Esse produto, a cúrcuma que está presente no In-Action, ela é consumida só em pó? É em pó. É o mais comum, né? Você pode ralar a raiz direto no alimento, se for um Eu uso, nunca né? vi, você já viu? Eu tenho a raiz em casa. Sério? Sim, não tenho, sim. Quero ver. Sim, hoje está mais fácil de você comprar a raiz mesmo. Acaba sendo uma forma até melhor no dia a dia na culinária, porque quando ele está já em pó, ele pode ter aí um pouco de processo oxidativo, né? Sim. E quando você faz isso já na hora e já rala no teu alimento, eu acho que algumas coisas são interessantes da gente colocar. Tanto numa suplementação, que hoje a gente vê muito, né, cápsulas mesmo, né, da cúrcuma, que o nome científico é cúrcuma longa, misturados com a piperina, que vem da pimenta preta. Então, existem alguns alimentos que juntos existe uma sinergia e um aumento com relação à pimenta preta. É bem interessante porque os estudos mostram que ela potencializa a absorção em até 20 vezes. Então, você faz no mesmo suplemento, eu sempre
prescrevo, né? Eu costumo muito prescrever, até para processos, né, inflamatórios no esporte. Quem está com lesão pode consumir até 2 gramas de cúrcuma dia. Tem muitos estudos falando com relação à cúrcuma de até 2 gramas por dia, para realmente, tem estudos falando, até comparando anti-inflamatórios, fármacos mesmo, e mostrando que ela é tão potente quanto nessa dosagem, num uso de 4 semanas. Então, assim, vai bem longe, tem muita gente utilizando realmente e sem todos os efeitos colaterais de um anti-inflamatório, né? Eu ia te perguntar se para cúrcuma tem contraindicação. Contraindicação? Se existe contraindicação. Existe contraindicação se é algum paciente que toma algum tipo de medicamento, ela pode diminuir a meia-vida desse medicamento. O que significa? Ele vai ser, talvez ele precise de uma dose maior porque ela faz ele ser metabolizado mais rápido. Entendeu? Agora, se você não toma nenhum medicamento, não tem contraindicação. Né? E só assim, tem ganho. Só tem ganho. Ela age, até inclusive no vídeo passado que a gente falou sobre o NAC, né? Então o processo do NAC, que também é grande anti-inflamatório, antioxidante, é muito parecido. N-acetilcisteína. Ele é bem parecido. Então a cúrcuma ela também age naquela enzima, a mãe, né, das antioxidantes, a glutationa, então minimizando todo esse processo oxidativo. Ela tem estudos falando com relação ao aumento da biogênese mitocondrial, que eu sempre falo aqui, mitocôndria, a gente precisa ter muita mitocôndria para ter performance. E tem estudos falando com relação a um estímulo de aumento de mitocôndrias com o uso crônico de cúrcuma. É lógico, assim, existe para que chegue a esse ponto uma suplementação, um consumo diário é o que vai dar resultado. Mas o que eu gosto de falar sempre é que a gente precisa ir colocando pitadas de saúde no nosso dia a dia. Então, você coloca uma pitada de cúrcuma, você joga, por exemplo, né, todas as especiarias e tudo mais, isso tudo faz, e mesmo o consumo de vegetais, verduras, frutas, é tudo uma união, né? E o quanto mais pigmentos você colocar na tua alimentação, mais esses princípios ativos e todos, né, esses superalimentos, né, que a gente tem hoje, a cúrcuma entra nessa classificação, né? Mais saúde a gente vai ter e mais performance a gente vai ter. Aqui no programa a gente sempre fala, né, de certas substâncias ou alimentos em si, né, individualmente muitas vezes, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que é uma união, como você falou, sempre. Uma união para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? A gente, enfim, o nosso corpo possa receber alimentos que enriqueçam ele, que deixam a gente mais jovem, desperto, motivado. Tudo. Né? Saúde, cabeça, no fim tudo. das contas. Mas né? essa questão, essa combinação é muito interessante, é bem válida para a cúrcuma. Então, alguns pontos que vão fazer com que ela seja melhor absorvida. Com gordura, então sempre que for consumir a cúrcuma com óleo, ela é lipossolúvel. Então, no In-Action, a gente tem o MCT, que potencializa a absorção da cúrcuma. Outros são também nutrientes aí que a gente fala quercetina. Onde a gente encontra a quercetina? No alho, na cebola, na maçã. Então, por exemplo, você vai fazer uma comida, você já vai pôr lá um pouquinho de um azeitezinho, uma cebola, dá uma refogada, junta uma cúrcuma, rala uma pimentinha preta, perfeito. Que lindo, gente. Já adorei. Olha só a combinação disso. Nossa, qualquer coisa que você fizer desse final jeito, de semana, vai ficar bom. Né? Então, assim, a cúrcuma, ela vai ser muito melhor absorvida quando você usa essas combinações, tá? Então, vale a pena colocar isso no seu alimento, no seu dia a dia? Vale. Para você chegar, não tem é impossível chegar numa super dosagem, a menos que você use um suplemento, como eu falei, que é possível a gente fazer em cápsulas, e aí até 2 gramas dia, dependendo do caso. Se você já está com uma lesão, por exemplo, vai ser muito bem-vindo. Eu acho que assim, se você
A constância é importante, né? Porque senão aí... não existe milagre, né? Então não adianta vocês dizerem, eu tomei cúrcuma hoje, beleza. Não, tá resolvido, lógico né? Que não existe milagre. Né? Não é só a cúrcuma, é todo o que eu falo, é uma base alimentar que a gente precisa ter, né? Para que... sabe aquela coisa, né? Às vezes você já tem feito muita coisa certa e ainda dá para melhorar? Então, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar e sempre tem alguma coisa que realmente você vai sentir. Minha recuperação está melhor, minha musculatura está melhor, meu VO2 está melhor. Toda essa questão no esporte mesmo, que muitas vezes só, né, num treino, só numa dieta aí, habitual, talvez você precise colocar mais esses aditivos, e são naturais, não tem contraindicação, e realmente vai dar uma diferença. E um pouquinho de paciência, né? Porque não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, não. Você vai percebendo, e é importante a gente estar atento com o nosso corpo, né? Porque assim você vê mudanças nele durante a sua rotina. Quanto mais você conhece o teu corpo, mais você, né, você mesmo se analisando, você consegue medir mesmo. Tem coisas que, assim, no dia a dia não é tão fácil medir, mas aos poucos você consegue, aquele treino que eu fazia daquele jeito, tá saindo melhor agora. Então tá melhor agora. Exatamente. Certo? Bom, eu já tô fã. Eu já era fã, né? Olha, gente, da cúrcuma. Agora, no In-Action junto, olha, esse produto, eu vou falar para vocês, se vocês forem comprar separado todos os ingredientes que tem nesse In-Action, vocês vão ver que fica muito mais caro do que consumir mais caro e vocês vão dar muito mais rolê por aí, viu? Não é? Sim, com certeza. Pois é, então eu que agora sou mais fã ainda da cúrcuma, eu vou colocar mais mais vezes no meu dia a dia. Exatamente. E você, amigones? Conta aí pra gente, como é que você está consumindo cúrcuma? Bom, amigones, você sabe que esse quadro é patrocinado pela Houseway. Vai lá no site da Houseway, faz a sua compra, entra com o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, e você vai ter 10% de desconto. Boa. Certinho? Tá certinho. Então, gente, obrigado. Semana que vem tem mais, Luciana. Tá acabando o ano, né? Tá acabando o ano, né? Ó lá, hein, ó. Não vai dar jacada. Como é que vocês estão acabando o ano? Pensa na cúrcuma. Bom, gente, até semana que vem. Tchau.